Olá, paz e bem. Nesse começo de Quaresma estamos nós de volta para percorrer os passos do Evangelho de Jesus. Esse tempo de Quaresma, entre outras tantas práticas às quais ele nos convida, uma delas é ouvir melhor a Palavra de Deus, se dedicar a ela com mais cuidado, com mais afinco, com mais disciplina, por que não? E de fazer dela um caminho verdadeiro de ascese no sentido mais bonito que a palavra tem, de subida, de ascendimento, de amadurecimento. Essa travessia, como dizia o vídeo que esses dias nós postamos, essa travessia da Quaresma que quer ser para nós uma travessia de construção da maturidade da fé. E para isso nada melhor do que a gente percorrer os caminhos do próprio Jesus, conforme se encontra no seu Evangelho. Nesse final de semana, o primeiro domingo da Quaresma, é sempre o mesmo enredo, o primeiro domingo da Quaresma, e não é à toa, é aquele começo dos Evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, quando Jesus, depois do batismo, se dirige ao deserto, e no deserto tem alguns encontros. Então, é esse Evangelho sempre. Parece que a liturgia quer nos dizer que o começo do seguimento de Jesus passa por essa disposição em partir para o deserto. E nós vamos ver já o que isso pode significar. E no deserto, assim como ele, a gente também faz alguns encontros que nem sempre são agradáveis, mas são importantes na vida. E até que depois nós voltamos do deserto, conduzidos pelo seu Espírito e aprovados nesse caminho de amadurecimento. Então, para nós, nesse primeiro domingo, é ano B, é ano do Evangelho de Marcos, nós vamos ler Marcos 1, de 12 a 15. São 4 versículos só, e ainda assim são 2 perícopes, são 2 quadros. E o texto começa dizendo assim: naquele tempo, que não faz parte do texto, né? O Espírito levou Jesus para o deserto. O leitor de Marcos já aprendeu que o Espírito será sempre companheiro de Jesus. É o Espírito que acabou de descer sobre ele, 2 versículos atrás, em Marcos 1:10. O Espírito desceu sobre ele quando o céu se rasgou, e ele viu o Espírito em forma de pomba, fala o texto, fazendo a gente se lembrar daquela pomba lá da Arca de Noé, que sinalizava que as águas baixavam, até que a pomba não volta mais, e Noé entende que finalmente é a terra seca em Israel. A pomba some lá e aparece aqui, no Evangelho de Marcos, trazendo essa boa notícia. E aí a voz do céu que diz: tu és o meu filho, estamos em Marcos, né? Tu és o meu filho, no qual coloquei meu agrado. Isso é Marcos 1, 10, 11. E agora começa o 12. Logo depois disso, o Espírito levou Jesus para o deserto. Levou é um verbo muito leve para dizer o que está aqui. O verbo que está aqui é lançou, é jogou, é empurrou. Não é meramente conduzir, mas é impelir. É lançar Jesus no deserto. O Espírito faz isso. Aliás, o deserto, de todos os cenários que Marcos poderia escolher para começar o seu Evangelho, ele escolheu o deserto. É lá que ele colocou João Batista, é lá que ele situou a atividade batizadora de João, e é lá também que ele faz aparecer Jesus para ser batizado. E agora é também no deserto que Marcos coloca Jesus impelido pelo Espírito. Um cenário muito caro ao povo de Israel, porque é também no deserto que o povo descobriu a sua vocação de povo da aliança. É no deserto que o povo amadureceu a sua libertação do Egito, e é no deserto que o povo alimentou o seu sonho de chegar a uma terra que fosse sua. Então a travessia do deserto ficou sendo para sempre o sinal dessas travessias que também nós fazemos, saindo dos velhos Egitos em direção às novas Canaãs, que o Senhor nos promete como sendo nosso, como sendo terra que a gente vive aconchegado por ser assenhorado dela, por ser acolhido nela, não mais perseguido numa terra estrangeira, não mais maltratado numa terra de escravidão, mas agora acolhido numa terra que é sua. Então Jesus, que vai para o deserto, remonta a travessia do seu próprio povo, que no deserto também tem que, aliás, nesse tempo de Quaresma tem um prefácio que infelizmente quase não vem nos benditos folhetos litúrgicos, que é o 5º prefácio da Quaresma, e que o prefácio diz: ainda bem que isso aqui é um missal, né? Ainda bem que isso aqui é um missal, porque o texto é lindo.
Quaresma, Advento. Não é possível que não tenha. Não tem. Esse mensagem é resumido. Mas ele diz mais ou menos assim: que vós reabris, Senhor, para o vosso povo nessa quaresma o caminho do êxodo, para que aos pés da montanha sagrada, humildemente, a Igreja tome de novo consciência de ser povo da aliança, e que, atento a esses sinais da travessia, já se alegra com a presença do seu Deus. Esse é o sinal do deserto. Agora, a gente sabe que o deserto não é tanto uma paisagem externa, o deserto é uma paisagem interna. Exupéry, no Pequeno Príncipe, faz do deserto essa paisagem da solidão humana, da sua existência. No fundo, ir ao deserto, a gente sabe, o lugar mais deserto que existe não é nenhum lugar fora de nós. O lugar deserto, por excelência, é o deserto da solidão, da interioridade. Lá sim estamos autenticamente sozinhos. E é lá que a gente pode fazer os grandes encontros que o deserto guarda. Assim como o povo, no deserto, lá no Êxodo, teve que enfrentar as suas fragilidades, suas debilidades, teve que assumir as suas inconsequências, teve que assumir as suas imaturidades, assim também a gente no deserto tem que encarar de frente nós mesmos. Tem que encarar de frente os cenários dos quais às vezes nós mais fugimos na vida, que é o cenário de nós, que é olhar nos olhos a verdade de nós mesmos. E esse é o caminho da Quaresma. É a gente se despir das mentiras que nós contamos, é a gente se despir dos nossos fingimentos cotidianos e a gente se tomar, assim, nu, a frio, encarado mesmo a verdade de nós. Muito bem, então Jesus foi para o deserto empurrado pelo Espírito. Então que ninguém tenha medo quando cair nos desertos da vida, porque geralmente é o Espírito mesmo que nos empurra para essas experiências de encontro. E ele ficou no deserto durante 40 dias, claro. Se o povo antigo ficou 40 anos, a travessia de Jesus dura 40 dias, muito mais do que um número de calendário, é um número que guarda o sentido do deserto. E toda vez que aparecer 400 na Bíblia, será esse número da travessia, será o número do processo de construção da maturidade, o número daquele que sai de um lugar e se dirige a outro. Lembra de Lázaro morto há 4 dias? Lembra do povo escravo 400 anos? O povo que atravessa por 40 anos o deserto? Jesus no deserto por 40 dias. É esse número da construção daquilo que é mutável até se tornar perfeito. Então, durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Aqui termina a primeira perícope do Evangelho, a primeira parte do Evangelho. No deserto, foi tentado por Satanás, vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. E, de fato, o deserto é o lugar dessas 3 experiências. O lugar da tentação, dizer tentado por Satanás é uma redundância, porque Satã significa exatamente tentar, submeter a uma prova. E é uma pena e vejam que Marcos usa a palavra Satã, ou Satanás em grego, se quiser. Não é a opção que Mateus e Lucas fazem, por exemplo. Mateus e Lucas preferem a palavra diabo ao invés de Satanás. Em João esse texto não existe. E a opção de Marcos por Satã, ela é interessante, porque é uma pena que a gente tenha sido educado debaixo de uma catequese, às vezes, tão simplificadora dessas experiências, que a gente quase acredita que o mal realmente é uma pessoa, é uma personagem, é personificável, né? E, aliás, não só, porque também nesse nosso tempo agora, entre tantas investidas tão curiosas que nós temos assistido, uma delas é essa de voltar a essa figura diabólica tão amedrontante. Parece que o pessoal, seja das correntes mais pentecostais, seja dessas correntes tão neoconservadoras, tão refratárias que têm aparecido, com uma estupidez de discurso que lhes são próprias, é uma pena que também nesse tempo de incerteza o pessoal tenha retomado essa pedagogia do medo do diabo como ferramenta de conversão fácil. Nós vamos ver aqui no Evangelho uma conversão que não é fácil daqui a pouco. Porque coincidir tudo isso, Satanás, diabo, demônio, espírito impuro, convergir tudo isso numa figura assim homogênea, é uma simplificação empobrecedora. Porque na Bíblia cada experiência dessa é uma coisa.
Para ficar com essa que Marcos dá, Satanás ou Satã, a gente se lembra, por exemplo, da figura de Satã no livro de Jó, que é uma figura que, se a gente toma com honestidade, tem nada ou quase nada a ver com essa figura do diabo que nos foi apresentada, né? Cuja construção é posterior, é medieval. Então, por exemplo, Satã no livro de Jó é aquele que conversa com Deus e que, de alguma maneira, põe à prova, não só Jó, mas põe Deus também à prova. Lembra do texto, né? Deus está por lá passeando, se encontra com Satã, aparentemente os dois estão ali no mesmo ambiente, sem grandes problemas, e Deus põe para Satã uma tese. Você viu a fidelidade do meu servo Jó? Satã faz aquilo que o nome dele significa, ele põe à prova. Não, mas é claro que ele é fiel, ele tem tudo. Tivesse ele nada, ele seria ainda fiel? Deus se submete à prova e diz: faça o que quiser, só não tire a vida. E aí Satã vira as costas e faz exatamente aquilo que Deus tinha permitido, aliás, no estrito limite que Deus tinha estabelecido. Não parece um inimigo aqui, né? Satã está mais para colega de trabalho do que para inimigo. É alguém que cumpre estritamente aquilo que foi estabelecido. E ele faz e submete realmente Jó à prova, sendo que na verdade é Deus que está à prova, porque é Deus que experimenta ele também a verdade daquilo que ele tinha posto, a esperança na fidelidade de Jó. É um texto muito interessante, porque aqui a tentação, vamos dizer assim, a prova que Satã impõe, na verdade não faz outra coisa que não revelar a verdade da fidelidade de Jó. Isso não é ruim, né? Que a vida tenha certas provas, que a gente de vez em quando tenha que lidar com certas provas na vida que demonstrem a verdade de certas esperanças. Isso não é ruim, aliás, muito pelo contrário, ainda bem que isso acontece, porque senão seríamos todos crianças na fé até hoje. Porque a fé, um dia infantil, um dia simplista, foi colocada à prova pela maturidade da vida, por isso ela também amadureceu. Então, lidar com Satã, no sentido que Marcos coloca, não é ruim. Encontrar-se com a tentação não é mal em si mesmo. O mal é quando a gente sucumbe diante dela. Por isso que nós rezamos, né, na oração do Senhor, que Ele não nos deixe cair ou sucumbir diante da tentação. A gente não pede que Ele nos arranque da tentação, mas que ela não triunfe sobre a verdade da nossa esperança. No fundo, encontrar-se com Satã é condição daquele que vai para o deserto. E aquele que tem a coragem de baixar ao deserto da própria solidão e do próprio coração precisa estar disposto a ser tentado, testado na verdade da sua esperança, assim como Jesus. E é por isso que o texto diz que ele estava entre os animais selvagens, mas que, por outro lado, os anjos o serviam. O deserto é ao mesmo tempo o lugar da solidão e o lugar do encontro. O deserto é ao mesmo tempo o lugar da tentação, mas também da consolação. E o lugar desse deserto, da solidão de nós, uma vez aprovados na tentação, uma vez demonstrados na verdade de nós voltamos do deserto muito mais humanos do que nós fomos, muito mais humanizados do que nós fomos. Nós voltamos do deserto, já que foi o Espírito que nos impeliu até lá, nós voltamos conduzidos pelo mesmo Espírito, agora muito mais assenhorados de nós mesmos, assim como o povo entra na terra muito mais assenhorado da sua liberdade do que quando saiu do velho Egito. Essa é a primeira perícope. E o texto guarda uma segunda perícope que diz assim: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo. A referência depois que João Batista foi preso, parece que Marcos quer situar que a missão de Jesus, ela sucede à missão de João Batista. Isso corrobora o papel de João, que Marcos já tinha dito, que ele é o precursor, ele é aquele que vem à frente. Quando ele cita já no começo do Evangelho, a profecia que ele fala que é de Isaías, mas é de Malaquias, na verdade, eis que envio o meu mensageiro na minha frente, etc. E ele efetiva esse papel precursor de João Batista, quando ele diz que depois que João então sai de cena, Jesus entra. Ele vai para a Galiléia, a missão de Jesus começa na Galiléia. Em Marcos não há nenhuma referência de que Jesus fosse de outro lugar que não da Galiléia, né? E ele vai pregando o Evangelho. A gente conserva a palavra grega, né? Evangelho, Evangelion. Se fosse para traduzir, seria a boa notícia. Então, pregando a boa notícia de Deus e dizendo:
O tempo está completado, o tempo se completou. O reino de Deus está próximo, ou o reino de Deus está iminente, o reino de Deus está aí, para qualquer hora. Convertei-vos e acreditai na boa notícia ou no Evangelho. Veja, a primeira palavra de Jesus em Marcos é esta: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e acreditai no Evangelho e crede no Evangelho. E nessa palavra capitulada de Jesus, a primeira palavra de Jesus, está realmente o sentido da sua pregação em Marcos. Primeiro, que o tempo está completado. O verbo que está aqui atrás, o adjetivo que está aqui atrás, é aquilo que na liturgia gerou a expressão a plenitude dos tempos. O tempo está plenificado, o tempo está cheio, o tempo está completo, o tempo das esperas passou. A partir da estreia de Jesus em Marcos, ninguém tem que esperar coisa nenhuma mais, porque as esperanças estão cumpridas nele, porque não tem que esperar para amanhã aquilo que a sua palavra pode fazer hoje. Aliás, cada vez que ele chega, a sua palavra se efetiva, a sua presença se afirma e o reino de Deus se revela ali naquele lugar. Então o tempo está completado. Aquelas eternas esperas que nós sempre deixamos para amanhã, não, tem que ser cumpridas agora. No fundo, Marcos quer nos impedir dizendo que ou a fé que a gente sustenta, ou ela é eficaz e muda a vida agora, ou ela não vai fazer isso nunca. Ou ela faz sentido agora, ou ela jamais fará sentido. Então, o reino de Deus, o reinado de Deus em nós, a soberania de Deus, a ação de Deus que assume os caminhos da nossa história, não são para amanhã, eles são para agora. O tempo está completado. O reino de Deus é iminente, está estalando já para nascer. O reino de Deus já está posto no meio de nós. Está próximo, não no sentido de estar próximo na iminência do tempo só, mas está próximo porque está ao nosso lado, está próximo porque está junto de nós, está próximo porque é familiar a nossa história. Agora, essa notícia é tão boa, é um evangelion, é uma boa notícia tão boa, a melhor de todas as boas notícias, que se a gente não se converter, a gente nem acredita nela. É daquela tão boa que parece mentira, que é preciso converter-se para acreditar que o reino de Deus chegou. Porque a gente tende, e é uma pena, a gente tende a acreditar que o reino de Deus é sempre para amanhã, que não é para hoje. Que os apelos que Ele nos faz são sempre para amanhã e nunca para hoje. Que aquilo que Ele pode fazer em nós é sempre amanhã e não agora. Não. Tem que se converter para acreditar que o reino de Deus realmente chegou agora. E esse agora, o reino de Deus chegou hoje, e esse hoje cada um de nós põe um conteúdo que sabe que é o seu conteúdo. Qual é que é o seu hoje, o seu agora? O reino de Deus chegou onde? Aqui onde eu estou, nesse momento da minha vida. E qual é? Pois é, mas é aqui mesmo, e não em outro lugar. É agora mesmo, e não em outro tempo. Isso é o começo da conversão, que não é aquela conversão fácil, a conversão do medo do diabo, que eu dizia lá atrás, mas é a conversão difícil. É a conversão de realmente acreditar nessa boa notícia. E acreditar, crer, na maneira como o verbo se coloca na língua grega do Evangelho, não é crer assim no sentido de que eu creio que está aí, e isso não me coloca em contato com aquilo que está aí. Não. Crer, no sentido aqui do texto, é partir na direção de. Eu creio em direção a. Quando nós rezamos no credo, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, na formulação original do credo, eu creio na direção dele, eu creio partindo na direção dele, eu creio mais ou menos como o pai, que o filho está em cima da árvore, em cima do armário, o pai fala, vem, e o filho salta. Esse salto é a maneira como a língua grega entende o verbo crer. Ele crê e cai na direção de, ele mergulha na direção de. Então, crer nessa boa notícia significa partir na direção dela. Significa partir na direção apontada por ela. Significa permitir que ela mude os caminhos e as direções da vida. É a conversão difícil. É acreditar que é realmente agora. E agora tomar os rumos aos quais ela nos aponta. Que nesse primeiro domingo da Quaresma, então, a gente possa tomar essas duas perícopes que a liturgia une num texto só, como dois convites irresistíveis. O primeiro é o de adentrar no deserto, de fazer companhia ao Senhor que por 40 dias, empurrado pelo Espírito de Deus,
agora adentra os desertos e os caminhos da nossa solidão humana, para lá encontrar-se com a tentação, com a provação, com o colocar à prova nossas esperanças, que lá encontra-se com os animais selvagens que nos habitam, mas lá também se consola com o serviço do Espírito que, tendo conduzido ao deserto, não abandona. Por isso os anjos servem. Que nós tenhamos a coragem de nós também descermos ao deserto de nós, para encontrarmos lá essas realidades que nos constituem, Satã, os animais selvagens e os anjos. E que, voltando desse deserto, que nós também sejamos capazes daquela conversão difícil, a conversão de quem acredita que o reino de Deus realmente chegou, porque o tempo das esperas já passou e a esperança ou ela se realiza agora, ou ela não serve de nada porque nunca se realizará. Uma boa quaresma para nós. Paz e bem.